Atos capítulo 19, então, versículo de 1 em diante. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: o batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Até aqui, meus irmãos. Semana passada nós já falamos um outro aspecto desse texto. Há mais outros. É um texto, por incrível que possa parecer, muito rico. E eu espero poder completar toda a quantidade de informação que nós podemos tirar desse texto aqui. Nós percebemos, irmãos, que desde a criação Deus se revelou aos homens. Essa revelação ela variou durante o tempo, né? Com o passar dos anos, essa revelação foi variando, ela foi sendo modificada. Quando você que conhece um pouco mais da Bíblia, Deus se revelou a Adão de uma forma, depois para Moisés de outra, e assim sucessivamente, até que a gente chega no que a Bíblia chama de plenitude dos tempos. Gálatas 4:4, Efésios 1:10 fala sobre isso. Essa plenitude dos tempos é a revelação de Deus na pessoa do Senhor Jesus. Jesus Cristo, Ele encarnou. Jesus Cristo, Ele é a palavra de Deus, a palavra no sentido de o verbo de Deus, tudo aquilo que Deus ensinou no passado. Na primeira aliança, o que nós chamamos de primeira aliança, ou chamamos aqui normalmente de Velho Testamento, Deus firmou essa aliança com uma nação específica, que foram os judeus. Deus se revelava, Deus se relacionava, podemos dizer, exclusivamente com a nação de Israel. Falando assim, muitíssimo a grosso modo, só era salvo quem era judeu. Quem não era judeu já estava condenado a ir para o inferno. Isso aqui que eu estou dizendo, essa informação, ela é de muito grosso modo, enfim, mas só para a gente fazer ter a ideia da diferença de tratamento que Deus tinha no Velho Testamento com as pessoas enquanto raça, enquanto nação, etnia, povo. Mas a gente sabe que desde o princípio não foi essa a intenção de Deus, porque Ele já tinha dito para Abraão: em ti serão benditas todas as etnias, todas as raças, todas as famílias da terra. Agora, se Deus olha para a humanidade como um todo, Deus estava, digamos assim, esperando a humanidade atingir a maturidade para receber a revelação plena do Evangelho, ou da sua vontade, da sua palavra. Essa maturidade chegou nos tempos de Jesus Cristo. Deus determinou que fosse assim. Mas nesse momento, nessa época, para que o povo então recebesse a mensagem de Deus, a palavra viva de Deus, ela precisava ser preparada. Por isso, João Batista é levantado para ser aquele que vai preparar o caminho do Senhor. Isaías 40, versículo 3, fala isso, que antes do Messias viria alguém que prepararia o caminho. Esse preparar o caminho é aquilo que João fez de duas características. Uma delas é apontar o pecado e em seguida realizar um batismo. João, vemos em Mateus 3, Marcos 1, Lucas e no Evangelho de João, a mensagem de João Batista, uma mensagem dura,
Tanto que numa leitura muito superficial, a gente vê João Batista e ele já foi mostrado, né, figurado nos filmes como alguém carrancudo, alguém, né, de mau humor, uma coisa mais ou menos assim, que João apontava o pecado. Ele precisava que os corações das pessoas estivessem preparados. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de arrependimento e conversão. Arrependimento e fé. Conversão envolvendo a fé. Mas a pessoa precisa exercer o arrependimento. E só se arrepende quem está convencido do erro. É necessário ouvir esta mensagem: arrependei-vos e crede no Evangelho. Precisamos ser conscientizados de que somos pecadores. Eu agora, estudando um pouco de filosofia, eu hoje compreendo de uma forma diferente o que é esse você é pecador, eu sou pecador. Esse ser, filosoficamente falando, é algo que a minha mente ainda de estudante não conseguiu ainda entender plenamente. Por isso eu não vou arriscar aqui querer dar algum tipo de explicação. O que eu só quero ressaltar para você é que esse sou pecador não é sou pecador no sentido de apenas cometer um ato pecaminoso, uma imoralidade sexual, um adultério, uma idolatria, como nós lemos no começo deste culto aqui das obras da carne. São essas coisas. Não é apenas o cometimento, mas é a nossa natureza. Nascemos assim, é da natureza. A cobra, ela morde as pessoas porque é da natureza da cobra morder, né? É da natureza do ser humano ser, na sua essência, o ser humano ele não pode não ser pecador. É impossível não ser. Quem é, não pode não ser. Quem é. Nós somos pecadores. Por isso precisamos ser convencidos de que somos pecadores. Por isso a palavra de Deus, ela constantemente aponta o pecado. Mas Deus não fica. A mensagem do Evangelho, ela é uma boa mensagem, uma boa notícia, porque ela não fica só no apontar o pecado, mas também ela mostra para nós a solução dada por Deus, a salvação que nós recebemos por causa dos méritos de Cristo, porque Jesus Cristo, Ele é o Salvador, Ele é puro, Ele é santo. Jesus, Ele é justo, Ele não pode não ser absolutamente justo, absolutamente santo, porque é da essência de Jesus Cristo ser assim. João Batista, então, nessa preparação, precisava apontar o pecado. Por isso ele vai sempre ter os textos dos evangelhos, do começo dos evangelhos, dos 4 evangelhos, apontam esse João Batista parecendo alguém muito carrancudo, mas ele estava, na verdade, preparando os corações. Porque talvez milhares de pessoas, ouvindo essa mensagem, elas humildemente reconheceram: nós somos pecadores. Ele então realiza um batismo, e o batismo de João Batista era um batismo pura e simplesmente de arrependimento. Era um ritual que, o que se assemelha com o batismo cristão é a imersão. O batismo cristão, eu poderia dizer batista, né? Porque tem muitas outras igrejas que não batismam por imersão. Da nossa perspectiva, isso constitui um erro teológico, né? Da perspectiva deles, nós exageramos, somos preciosistas, mas enfim, como aprendemos, erro teológico não desqualifica alguém para ser um bom crente. Certamente nós temos os nossos também, mas o batismo de João, quando as pessoas iam lá, ele simbolizava, demonstrava, ele encenava. E aí de encenar no sentido de como fazemos uma encenação na cerimônia de um casamento, né? A gente considera 2 pessoas casadas quando elas comparecem diante de uma autoridade, e esse comparecimento diante de autoridade, aquele ritual, aquela formalidade: você aceita fulano? Sim. Você aceita Beltrano? Sim.
esse ritual, ele tem o poder de conferir que, bom, agora sim está casado de fato. Quando não tem esse ritual, a sociedade hoje até nos força a barra para entender que é casamento. Mas no fundo, a gente sabe que tem uma diferencinha, apesar de respeitar, apesar disso não fazer de quem não passou pelo ritual um ser humano menor, não é isso, mas a gente sabe da força que tem o ritual da cerimônia de casamento. Então ali naquele batismo, ali a pessoa falava, não, realmente eu arrependi, o meu arrependimento foi sincero, meu arrependimento não foi de boca para fora. Por isso o batismo de João era um batismo só de arrependimento. Como nós vimos nesse texto aqui, irmãos, Paulo ali, a gente vê várias coisas, e eu destaco hoje duas aqui. Uma é que ele diz que eles precisavam ser batizados, aqueles discípulos que estavam ali, precisavam ser batizados no batismo de Jesus, porque só o batismo de João não servia, porque se servisse, o apóstolo Paulo fala, já foram batizados, a gente já foi batizado no Espírito, no batismo de João. Então tá bom, vem cá que eu vou orar para vocês receberem o Espírito Santo. E aí tudo bem, mas não, eles foram batizados no Espírito, no batismo de João. Desculpa que eu estou trocando um pouco as palavras. O batismo de João então se assemelha basicamente só na forma. E sim, o nosso batismo também simboliza arrependimento, né? Mas ele vai muito mais do que isso. O significado do batismo cristão, ele é muito mais amplo. E o que eu destaco três diferenciais aqui. Talvez a gente poderia analisar mais detalhadamente outras diferenças. A primeira delas é a reconstituição. Uma pessoa só é cristã se passar pelo novo nascimento, ou seja, uma pessoa não é crente porque frequenta a igreja, uma pessoa não é crente porque é filho de crente, a pessoa ela não é crente se ela concordar com a Bíblia, uma pessoa não é crente se ela entender que Jesus é poderoso, que Jesus é Senhor. Isso não faz dela um crente, um filho de Deus. Ela só é cristã, ela só é crente se passar pelo novo nascimento. E esse novo nascimento é algo espiritual, não é um novo nascimento físico, né? João Batista disse que quem batizaria com o Espírito Santo era Jesus. Ele estava realizando um batismo de arrependimento, mas o batismo de novo nascimento, o se tornar nova criatura, esse só Jesus pode fazer, porque sendo Deus, só Ele pode fazer essa essa metamorfose espiritual. A pessoa morre para a vida velha e nasce para uma nova vida. Só Jesus pode batizar com o Espírito Santo. Por isso a pessoa precisa ser mergulhada no Espírito. E aí a palavra grega é mergulhar mesmo. Por isso a nossa dificuldade em aceitar, nós que somos crentes, batistas, que batizamos pela imersão, e alguns outros, né? E eu acredito que todos os pentecostais também batizam por imersão. Desconheço algum pentecostal que não batiza dessa forma, porque a palavra está dizendo isso, e não é só uma questão da palavra, mas é o que ela significa. Ele está dizendo que, assim como João Batista dizia, assim como eu mergulho na água, vem outro após mim que vai mergulhar no Espírito. Ou seja, não recebemos um pouquinho do Espírito, porque o batismo por aspersão é jogar um pouquinho de água na cabeça, né? Aí a gente tem a força da ideia, e não apenas, né, da etimologia da palavra, mas a ideia, o princípio que a palavra mergulho, né, no português, batismo no grego, baptizo no grego, a força que tem. Nós não recebemos um tiquitinho do Espírito, nós não recebemos uma porção do Espírito, nós somos mergulhados no Espírito, por isso nascemos de novo. O mergulho nas águas reconstitui, simboliza este evento espiritual, ou seja, ele mostra que nós espiritualmente somos outra pessoa, outra criatura, espiritualmente falando. A segunda diferença, ele introduz o conceito da Trindade. O batismo de João
não era em nome de ninguém. João simplesmente realizava o batismo. Ele não falava, vou batizar vocês em meu nome. Ele nunca fez isso. Foi dito depois, batizado em nome de João, né? Ou em nome não, perdão, o texto bíblico não usa isso. O batismo de João, no sentido de que não é o nascimento, não é o batismo no nome de João, mas era o batismo que João realizava, nesse sentido. Agora, por isso ele é apenas um batismo de arrependimento, né? O batismo cristão, ele é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui, irmãos, o ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não é pura e simplesmente usar o nome do Pai, né? O nome do Filho e o nome do Espírito, mas é sim a autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A ideia de nome aqui, ela dá a ideia de autoridade. E o que Jesus está dizendo ali em Mateus capítulo 28, ele não explica teológica, sistematicamente. Jesus não faz isso. Aliás, a gente vê que muita coisa ela não é explicada. As pessoas, a mentalidade oriental é diferente da nossa, né? A gente precisa de receita de bolo, senão a nossa mente não funciona. Nossa mente ocidental, ela é muito lógica. A mente dos orientais, ela já é trabalhada desde criança para não ser tão lógica assim, por isso algumas diferenças, mas principalmente aqui, Jesus fala, batizando na autoridade, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele está dizendo o seguinte, que Pai, Filho e Espírito Santo têm a mesma autoridade. Os três são o Deus dos cristãos. Jesus não vai dizer, vou lhes dar um conceito de trindade. Trindade, são três pessoas, uma única substância. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. O Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai. Ele não está dando, Jesus não está preocupado com essas coisas. Ele diz simplesmente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E os discípulos entenderam, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E pronto, acabou. Eu não tenho que discutir essas revelações que o Senhor está me dando. Eu sei que tem muitas autoridades hoje, que se estivessem me ouvindo agora, iriam contestar, mas isso é uma outra história, porque o que nós chamamos de relativismo hoje, né? Dizendo, olha, não tem uma verdade suprema, é um outro ataque que a igreja tem sofrido sorrateiramente, tirando a autoridade das Escrituras, querendo minar a autoridade das Escrituras. Mas enfim, isso é um outro tema para um outro dia, não posso me desviar por ele agora, senão eu não chego ao final. Jesus então não tenta explicar sistematicamente essas coisas, ele simplesmente faz isso. Assim, se o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, a pessoa, o batizando, ele precisa crer e professar esta fé para ser batizado. Assim, quando ele confessa, eu creio que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, quando ele confessa isso, ele então é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Terceiro lugar, irmãos, o batismo cristão simboliza a identificação do crente com Cristo. Nós nos identificamos no sentido agora de recebermos essa não diria natureza, mas essa identificação com Cristo, que realmente nos torna, que faz com que possamos ser chamados de filhos de Deus, esse novo nascimento espiritual. Se Cristo morreu e foi sepultado, e nós sabemos disso, né? Essa semana agora a gente lembra, poucos estão se lembrando da maneira bíblica e correta, né? Mas ainda existe um resquício na humanidade, ou pelo menos no Ocidente, da lembrança de que Jesus Cristo foi morto, foi sepultado. O batismo por imersão, ele simboliza essa identificação com Cristo. Do mesmo modo como Cristo morreu, ele foi baixado à sepultura, e no domingo ele sai da sepultura, o batismo simboliza isso. Ao ser
imergido, nós, assim como Cristo, morremos. E ao ser emergido, assim como Cristo, nós ressuscitamos. Aponta tanto para o passado, morremos para o velho mundo, nascemos para a nova vida, quanto aponta para o futuro. Ainda que nós que estamos vivos venhamos a morrer fisicamente, nós seremos ressuscitados quando Jesus voltar. Assim como, se Ele voltar hoje, aqueles que estão mortos hoje em Cristo serão ressuscitados. Teremos todos o nosso corpo glorificado, estaremos para sempre com o Senhor. Simboliza então a morte para a velha natureza e a morte do velho homem, a natureza pecaminosa, e agora nascemos para uma nova vida. Vimos ali no texto de Gálatas também dizendo que quem não é nascido do Espírito, né, não pode entrar no reino de Deus. Se Cristo morreu e ressuscitou, nós também iremos ressuscitar. Percebemos a diferença do batismo de João com o batismo cristão, por isso entendemos a necessidade do apóstolo Paulo providenciar o rebatismo daquelas pessoas. Isso mostra para nós, irmãos, que se o batismo não for feito, se a pessoa não for batizada de acordo com o batismo bíblico, ela precisa ser batizada, precisa ser rebatizada, ainda que tenha sido batizada há tempos atrás. Mas temos aqui outra pergunta, né? Batismo no Espírito, para quê? O texto também nos fala, após a oração de imposição de mãos, eles receberam o batismo, eles receberam o Espírito, eles foram cheios do Espírito. Nós nos lembramos lá de Atos 1:8 que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre, mas recebereis poder quando descer sobre vós, o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esse texto nos informa que o objetivo do crente ao ser batizado com o Espírito Santo, claro, já falamos, primeiro é nascer de novo, mas não é só para isso, é para o enchimento de poder para ser testemunha. O texto aqui de Atos 1:8 nos fala claramente sobre isso. A palavra testemunha no grego é a mesma palavra que também é usada para descrever mártir. Na verdade, no grego é isso. E nós podemos nos valer, irmãos, de ambos os sentidos dessa palavra para tirar um princípio muito importante para nós. O primeiro sentido dessa palavra é testemunho. E aqui ele se refere a uma testemunha de tribunal. Nós estamos acompanhando muito os julgamentos de alguns políticos aí, ultimamente na televisão, no jornal, e também talvez já assistimos muitos filmes de advogados que têm essas disputas de tribunal. E você sabe que a testemunha tem duas coisas que a testemunha não pode fazer. Uma é mentir. Se a testemunha mentir, ela é presa na mesma hora. Por isso que a testemunha, ela levanta a mão, em alguns lugares ainda se põe a mão sobre a Bíblia e diz, o meirinho lá diz, jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. A pessoa diz, juro. Então ela está debaixo de juramento. Esse juramento não é um juramento cristão, né? Não é um juramento religioso, é um juramento solene jurídico. Se ela falar mentira, ela vai ser processada e presa. Outra coisa que a testemunha não pode fazer é deixar de responder à pergunta que tem a ver com o processo, né? A gente já viu em filmes de tribunal, protesto meritíssimo, não precisa responder. É porque o advogado esperto, ele quer fazer a testemunha falar aquilo que não tem a ver com o processo, né? Mas o que tem a ver com o processo, ela é obrigada a responder, ela não pode se calar.
Então, nesse sentido, nós recebemos poder do Espírito Santo. E aí eu queria chamar a sua atenção, mesmo quem está lá fora, quem está aqui dentro, não viaja agora na maionese não, balança a cabeça, está vindo sono, né? Presta atenção aqui em mim agora. Se você é crente, se você é de fato nascido de novo, se você proclama aos quatro cantos, eu sou crente, e professa uma conversão calvinista, eu vou chamar assim, que tem certeza da sua salvação e que não vai perder a sua salvação nunca, se você tem essa certeza, se você não está testemunhando de Cristo, das duas uma, ou você não é crente coisa nenhuma e está tentando enganar, ou bota suas barbas de molho nesse negócio de não ir para o inferno, que já está salvo mesmo. Porque a testemunha, ela não pode se negar a falar. Se o advogado pergunta para a testemunha, aquele sujeito que está ali, foi ele que deu um tiro no outro? E se foi mesmo? Se a testemunha, mesmo com medo, ele vai me matar depois. Não vou responder, meritíssimo. Merinho, pode levar para a cadeia. Sai da banco da testemunha direto para a cadeia. E fazendo uma analogia aqui, é sair do banco do céu aqui direto para a prisão eterna. Porque se é testemunha, não pode deixar de pregar o Evangelho, não pode deixar de anunciar o Evangelho, não pode deixar de falar de Cristo. Porque se você é testemunha, se você é batizado, se você é cheio do Espírito Santo, se você é crente, se você nasceu de novo, você é uma testemunha. Porque o Espírito Santo é dado para aqueles que vão ser transformados em testemunhas. É ilógico, lembra aquilo que eu falei do ser e não ser? Um ser não pode não ser ao mesmo tempo. Eu sou e não sou ao mesmo tempo. Ou eu sou testemunha, ou eu sou crente, ou eu não sou crente. Ou eu sou nascido de novo, ou eu não sou nascido de novo. Agora, isso implica que, se eu sou nascido de novo, eu só sou nascido de novo porque eu fui cheio do Espírito. E se eu fui cheio do Espírito, eu fui cheio do Espírito para ser testemunha. Recebereis o poder, a virtude do Espírito, né? A virtude quando o Espírito descer sobre vós. Veja, essa tradução é melhor do que aquela mais antiga, mas recebereis poder ao descer sobre vós, porque é o seguinte, quando o Espírito descer sobre você, é impossível você não ser cheio, revestido de autoridade, de poder para pregar o Evangelho. Então esse negócio, não, eu não vou testemunhar não, porque eu estou com vergonha na escola, porque na escola todo mundo não é crente, o professor fala que Deus não existe, que esse negócio de Bíblia eu estou com vergonha. Ou então estou desanimado, estou cansado, tive que fazer uma cirurgia no dente, não, estou brincando aqui. Estou doente, enfim, trabalhei demais, estou sem dinheiro, estou com muito dinheiro, agora eu preciso curtir a vida, como diz aquele outro lá que ouve uma voz do céu, louco, essa noite você vai morrer, e todo esse dinheiro que você juntou, para quem será? Nós não podemos dar essa desculpa, irmãos. Você pode dar essa desculpa aqui, nós podemos dar essa desculpa uns para os outros, mas Deus não aceita isso não. Então, se você não está sendo testemunha de Jesus, é óbvio. Nós precisamos fazer aqui um esclarecimento. Nem todo mundo é chamado para verbalizar. Isso não. Para que nós possamos ter esse culto aqui no domingo, para que possamos ter esse momento de cultuar a Deus e depois ouvir essa palavra, para que possamos crescer, para que você possa estar aqui na quarta-feira ouvindo o estudo bíblico e crescer espiritualmente, para que você possa estar aqui ouvindo um testemunho de como que Deus abençoou a vida do pastor, e assim eu estou passando a mesma dificuldade, você também abençoado, para que você possa ter isso. Nós precisamos de uma estrutura. Precisamos de alguém aqui para tocar o violão, para cantar, para tocar a bateria, para segurar o microfone, para cantar os louvores, porque não dá para cantar louvor se ninguém cantar. Precisamos de um sustento para fazer as coisas funcionarem, energia elétrica, você me ouvir aqui agora, as cadeiras para sentar, etc. Mas se nós não estamos realmente de fato trabalhando
usando o nosso dom e o nosso talento para que o testemunho esteja sendo dado, para que cada um, de acordo com o seu dom, com o seu talento, o Evangelho esteja sendo pregado. Se eu não estou fazendo o meu papel, usando dos meus dons e talentos para pregar o Evangelho, das duas uma: ou eu não sou crente coisa nenhuma e eu preciso aceitar a Cristo. E se você está nessa condição, com todo amor e carinho eu falo: entregue a sua vida a Jesus nesse momento, dobra seu joelho, curva sua cabeça diante de Jesus e diga: Jesus, até aqui eu vivi parecendo ser um crente, mas de fato eu nunca fui. Eu entrego a minha vida ao Senhor nesta noite, eu te reconheço como meu Senhor, perdoa os meus pecados. Você sai daqui hoje justificado. Se Jesus voltar amanhã, aí sim você pode ter certeza de que vai estar lá no céu. Mas ou não é crente, ou está correndo um sério risco de Deus, do juiz, o justo juiz, chamar o meirinho, algemar você e levar você à prisão. A testemunha não pode se negar a falar, a testemunha não pode deixar de falar. Quando nós olhamos o outro aspecto da palavra, que é o mártir, então a palavra tem esses dois significados. Pregar o Evangelho requer sempre sofrimento. Nós vimos agora aqueles irmãos lá no Iraque, o sofrimento que eles estão passando, aquela família lá na França, o sofrimento que eles estão passando. Aqui no Brasil, a gente grita: eu fui lá na escola, eu fui lá saber, tem esse negócio aí de ideologia de gênero nesse negócio aí fui lá na documentação que veio, não sei da onde, não tem nada disso, beleza, hoje a gente tem essa liberdade de fazer isso, lá na França não tem não. Os filhos deles estão estudando em escolas onde a ideologia de gênero é imposta, ela é obrigatória a ser pregada, e as crianças têm que ouvir isso. Aqui, se o professor começar a falar, eu vou lá e apontar o dedo na cara dele com todo o respeito e falar: isso o senhor não vai ensinar não. E do jeito que a coisa é, o Brasil, a violência, ele pode até ficar com medo que eu estou fazendo uma ameaça física, mas não é isso, é uma ameaça ideológica nesse sentido, não, aí vamos rever esse negócio aqui, vamos deixar isso de lado. Aqui a gente pode fazer isso, lá não pode fazer. Imagina o sofrimento desses pais, porque eles também não podem deixar o filho em casa, são obrigados a mandar para a escola, porque lá o pai vai para a cadeia se não mandar o filho para a escola, ou se falar que ideologia de gênero é doutrina de demônio. Aqui a gente tem essa liberdade ainda. Então uns estão sofrendo mais, mas numa certa medida todos nós sofremos. Alguns estão pagando com a própria vida, outros sofrem um pouco menos, mas todos nós temos uma dose de sofrimento, irmãos. Como eu sempre digo aqui, precisamos abrir mão de prazeres desse mundo. Eu acho que eu pincelei semana passada, é legítimo que você vá à praia, é legítimo que, se você tem dinheiro, faz o seu churrasco, fica à vontade, se puder me convida, porque eu também gosto de comer churrasco. É legítimo que você queira usar o seu dinheiro para ir para o cinema, para ir para o teatro, comprar boas roupas, é legítimo que você faça tudo isso, mas nós precisamos de ver, irmãos, que muitas vezes nem todas as coisas me convêm. Posso todas as coisas, mas nem todas me convêm. Muitas vezes temos que abrir mão de muitas coisas para a pregação do Evangelho, para o crescimento do Evangelho, e isso vai nos trazer sim algum tipo de sofrimento, algum tipo de dificuldades. Eu já disse uma outra vez que às vezes é nos imposto um sofrimento desnecessário. Eu lembro de, mais uma vez, eu dizendo que nessa questão de esportes eu era bastante jovem, e é verdade, eu não estou inventando a coisa aqui, poderia ser peteca, badminton, que eu gostasse de praticar, ciclismo, que eu gostasse de praticar, mas não, na época meu esporte favorito de praticar na minha adolescência era de vôlei. E eu me lembro que ao ser convertido, e aí realmente aquele momento em que eu vi a descida do Espírito Santo na minha vida, agora sou crente mesmo, e aí o irmão sabia que eu me viu indo para jogar bola e falou: não pode, crente não pode jogar bola.
não pode praticar isso aí, porque aí deu lá as explicações dele, né? E eu parei de jogar, não fui mais jogar o vôlei, pelo menos até entender. Eu lembro que uma outra vez que eu falei, até no ano que o Brasil foi campeão pela primeira vez no vôlei, na Olimpíada, dando entrevista lá, o jogador que foi um dos mais famosos, o Marcelo Negrão, ele dando, eu não sei se ele dando entrevista, eu sei que foi informado que ele era da igreja presbiteriana. Eu falei, ele é crente, ele joga vôlei, então tem alguma coisa. Aí fui jogar vôlei de novo, aí que eu fui com mais vontade ainda, graças a Deus. Era uma ideia meio errada daquele irmão, mas foi um sofrimento. E pelo menos ali naquela igreja que eu estava, eu não estava mais nessa igreja, então eu fui, mudei de igreja, mas enquanto eu estive naquela igreja, jogar vôlei era escandaloso para aqueles irmãos, e eu sofri esse momento de não jogar vôlei, para não trazer complicações, embaraços. Aquilo foi um sofrimento para mim, porque eu gostava de jogar a bola, era adolescente, e o que adolescente quer fazer é jogar bola, mas em função disso a gente vai lá. A vida nos impõe alguns sofrimentos, muitas vezes, como eu acabei de dizer, é legítimo você ter algumas coisas, mas às vezes é necessário sofrer alguns privilégios, e eu não estou pregando o sofrimento aqui, veja bem, eu estou dizendo que se necessário for, por amor aos perdidos, ou por amor aos mais fracos na fé, por amor do Evangelho, para não haver divisões, para não haver contendas na igreja, então precisamos ser martirizados, porque Deus dá poder para isso, e o Espírito Santo me empoderou para resistir. Mas depois que o Espírito Santo me abriu os olhos, eu continuei jogando vôlei até não conseguir mais dar cortada, porque a rede ficou mais alta, porque depois de uma certa idade, eles levantam a rede mais alta, e como Deus não me deu o privilégio de ter 1,80m, 1,90m de altura, que é o ideal para a eu tive que parar de jogar mesmo, aí por força da natureza, Mas enfim, o que eu quero deixar com isso é essa ideia de, às vezes, sofremos por amor a Cristo. Nos meus 2 últimos minutos finais aqui, irmãos, eu queria ainda completar isso que eu estou falando para você, porque nós temos ali no texto, o batismo com o Espírito Santo, e por último falaram em línguas, e aí a gente precisa entender que línguas são essas, o porquê isso. Se em Atos 1,8 nós temos a ordem do Senhor Jesus para ir aos confins da terra, ali em Atos 1,8 é Jesus falando, vocês vão receber poder para serem testemunhas, para serem mártires, em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Também, irmãos, só esse texto aqui daria uma outra pregação de mais 1 hora, mas nós vemos aqui que o Lucas, ele faz questão de escrever o livro dele e registrando os 4 momentos em que esse evento de falar outras línguas, de falar línguas, o texto bíblico diz simplesmente assim, de falar línguas, ele aconteceu. Isso tem lá em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu sobre os judeus em Jerusalém. Atos capítulo 8, nós temos essa mesma situação quando o Espírito Santo desce sobre os samaritanos. Os samaritanos eram mestiços, meio judeu, meio não judeu. Por isso havia uma briga nos dias de Jesus muito grande entre eles. Eles não se falavam. Um judeu, ele discriminava um samaritano assim até onde podia. Fazia aqueles filmes que a gente viu de discriminação racial nos Estados Unidos. Já viu aqueles filmes assim que a gente vê o sofrimento dos negros nos Estados Unidos? Era assim que o judeu tratava os samaritanos, quando podia. Mas, em Atos 8, o Espírito Santo desce sobre os samaritanos, e aí tem esse evento de esses samaritanos falaram línguas. Atos 10, o Espírito Santo desceu sobre prosélitos, eram gentios que abraçaram a fé judaica. Então eles, de uma certa forma, eles eram religiosamente falando judeus, apesar de
naturalmente, nacionalmente, não serem israelitas. E Atos 19 desce sobre os gentios. Aí pessoas que nunca tinham sido judeu na vida, né? Eram pessoas que eram gentios e saíram da condição de gentio direto para o cristianismo. Não fizeram essa parada no judaísmo. Esse quadro nos mostra, irmãos, aquilo que João diz nos 3,16. João 3,16: Deus amou o mundo, amou as pessoas, de todas as tribos, povos, línguas, raças e nações, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Antes de Jesus, o Espírito Santo veio seletamente sobre alguns judeus, Davi, Moisés, Isaías, meia dúzia de gato pingado. Mas agora não, o Espírito Santo é derramado sobre pessoas de todas as nacionalidades. O que caracteriza mais uma nação diferente, senão a língua que aquele povo fala? Por exemplo, no Brasil temos muitos brasileiros, mas nem todos falam a mesma língua. Na verdade, os brasileiros natos mesmo, que são os índios, se eu não me engano, são acho que mais de 200 línguas diferentes, idiomas, dialetos diferentes. Quando a gente olha a mistura de raças no Brasil, você olha, tem o olhinho puxado, cabelo liso, branco, isso é japonês. Vai conversar com ele, não é brasileiro. Tem muitos com esse tipo físico que não sabem falar nada de japonês, porque nasceram aqui e tal, mas tem esse traço da raça, né, da etnia, da raça japonesa. Então, nós vemos que o que mais vai caracterizar esse povo realmente é a língua. E aí, onde entra o sinal de línguas para caracterizar o batismo com o Espírito Santo, para caracterizar de que as pessoas foram mergulhadas no Espírito Santo? Em Atos 2,8 nós lemos que as pessoas que ouviram os discípulos eram de diferentes nações. Atos 2,8, da descida do Espírito Santo ali no primeiro, os discípulos estavam lá e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Agora vamos imaginar que isso tenha sido hoje, nos nossos dias de hoje. Aí coincidiu de você estar lá em Jerusalém, fazendo uma visita na Terra Santa, né, visitando aqueles lugares todos lá, naquelas peregrinações que todo ano se fazem aí, as caravanas, às milhares. Aí você vê um grupo de judeu lá orando, e aí o sujeito está lá falando em português. Aí você para, para ouvir a oração dele, e aí depois você vai conversar com ele, ele não fala nada de português. Mas eu estava ouvindo. Aí você chama um intérprete, né? E aí esse intérprete vai falar assim: olha, ele estava ouvindo você orar em português. Ele falou: não, eu estava orando, eu não sei de nada. Então ali, em Atos 2,8, o que Deus fez foi o seguinte: os discípulos, os 120 discípulos estavam orando, e pessoas que estavam ali em volta. Você já foi numa quermesse, daquelas quermesses assim, poderosa mesmo? Acho que muitos já foram. Se não para participar, porque é crente, né? Crente não participa de quermesse. Se foi só para olhar, para ver o movimento, né? Hoje não tem culto mesmo, tem nada para fazer, a televisão está quebrada, está calor, eu vou lá olhar a quermesse. Aí você vê aquela muvuca de gente andando para tudo quanto é lado, aquela coisa toda, né? E aí passa a procissão, né? Aquela coisa toda. Bom, mas enfim, você estava lá olhando aquilo, né? Imagina em Jerusalém, quantidade de gente ali e pessoas das mais diferentes nações. Eles ouviram todos falando na língua nativa das diferentes nações, né? Contextualizando aqui, o brasileiro ouvia em português, mas o alemão que estava do lado ali ouvia em alemão, e o japonês que estava do outro lado ouvia em japonês. E aí eles começaram a falar, né? De repente todo mundo fala inglês, né? Vamos conversar em inglês. Você ouviu? Ele estava falando em brasileiro. Não, ele estava falando em alemão. Não, pai, ele estava falando em japonês.
esse é o que aconteceu ali em Atos 2:8. Quando a gente junta isso com o evento da Torre de Babel, junta não, né? Quando a gente coloca ali dentro dessa perspectiva, na Torre de Babel, o que aconteceu? Todas as pessoas falavam uma língua só, não existia diversidade de línguas. E aí os homens começaram a construir aquela torre. Um sujeito se levantou e diz: eu sou o rei do mundo, vamos construir uma torre. Só que ele se orgulhou demais, né? Encheu-se de orgulho e falou: eu vou sentar no lugar de Deus, vamos construir uma torre e eu vou colocar meu trono lá, e ao invés de vocês adorarem Deus, vocês vão adorar a minha pessoa, eu vou ser o Deus de vocês. E aí o povo começou a trabalhar, todo mundo falava a mesma língua. A unidade linguística permitiu que aquele intento fosse levado adiante. Mas Deus deixou que a coisa corresse solto um pouquinho, até para depois, né, poder condenar o sujeito, sem que ele seja taxado de injusto. Deus então confunde a língua daquelas pessoas. Aí de uma hora para outra, o que um falava pedra, o outro entendia água. Aí vinha com: não, eu falei pedra, aqui a água, você falou. Aí não deu jeito mais, cada um foi para um lado. E aí surgiram as várias etnias, as várias línguas diferentes. Só que a mensagem do Evangelho, ela tem que ser pregada para todas as nações agora. E como a gente poderia pregar? Imagina se para ouvir o Evangelho todo mundo, no mundo inteiro, teria que aprender o grego, né, para ler o Evangelho. Ou então aprender o aramaico, porque era a língua que eles falavam nos dias que Jesus Cristo estava ali na terra. Quer dizer, o Evangelho não teria saído da região de Israel ainda. Estaria lá até hoje. E a gente aqui nunca teria ouvido o Evangelho. O que Deus faz então com esses sinais primeiro, mostrar que Ele vai derramar o Espírito Santo sobre qualquer pessoa, de qualquer raça, de qualquer linguagem, porque o que mais caracteriza uma raça diferente não é o biotipo físico, nem o lugar onde ela nasceu, é a língua que ela fala. Por isso a importância da língua. E Deus estava dizendo, ao mesmo tempo, dizendo de maneira subliminar, o seguinte: olha gente, não se preocupe, se vocês não souberem falar a língua, eu vou resolver o problema de vocês, ainda que seja milagrosamente, mas se disponham a ir pregar o Evangelho, simplesmente vai pregar o Evangelho. E assim foi. E Deus mostra nesses 4 eventos que Ele derramou o Espírito Santo não apenas sobre os judeus, mas sobre qualquer pessoa que de fato fosse convertido e entregasse a vida a Jesus. Com isso, irmãos, eu quero encerrar aqui mostrando para nós que a salvação, ela não foi exclusiva do povo judeu. E aí uma forma de nós entendermos, é legítimo isso entendemos, porque Deus amou pessoas, né, ao mundo, as pessoas de tal maneira, né, para que todo aquele que nele crê, isso pode se referir-se a qualquer indivíduo. Qualquer um dos 7 bilhões de seres humanos hoje que exercer fé em Jesus, Jesus tem poder para salvar sim, né? Mas que a intenção do Senhor é salvar pessoas de todas as etnias, e não apenas da raça dos judeus. E em segundo, que Deus remove qualquer barreira para que o Evangelho seja comunicado. Eu quero concluir com isso então, fazer uma síntese aqui para que você guarde isso. Primeiro, a diferença entre o batismo de João e de Jesus. Sobre detalhes disso nós falamos semana passada. Nós aprendemos também que um erro teológico não impede uma pessoa de ser salva. Todavia, um erro teológico não deve ser tolerado, ele tem que sim ser esclarecido, como eu acabei de falar para você aqui, o jeito certo de batismo, né? O jeito certo de entender esse negócio de línguas. Isso tem que ser pregado, isso tem que ser ensinado. E por último, o Evangelho, ele é universal. Universal não no sentido de que Deus vai salvar todas as pessoas, no final das contas, todo mundo vai ser salvo, independente de exercer fé ou não, Deus vai ficar com peninha e vai salvar. Isso não é verdade. Isso se chama universalismo. Mas o Evangelho é universal no sentido de que Deus salva pessoas de
todos os lugares do mundo, e não apenas os brasileiros, mas de qualquer raça. Que Deus nos ajude, irmãos, a viver este Evangelho e a sermos testemunhas deste Evangelho, sabendo que qualquer dificuldade que você tenha, qualquer problema que você tenha, qualquer limitação que você tenha, Deus pode remover isso para fazer de você uma testemunha poderosa do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos.